Os novos líderes da União Europeia deixam bastante claro que as instituições deste bloco econômico irão apoiar a Ucrânia de maneira bastante significativa. Tanto é que nós temos uma nova liderança para a diplomacia da União Europeia. É o caso da ex-primeiro-ministro ali da Estônia, que viaja no seu primeiro dia de governo para a Ucrânia e se encontra com o Zelensky para demonstrar o apoio que a diplomacia da União Europeia dará para a Ucrânia. Esta figura, inclusive, no caso a Kaja Kallas, que é ex-primeiro-ministro da Estônia, tem uma relação histórica conhecida até de rusgas e tensões e oposição a Moscou, de modo que muito se discutiu, inclusive nesse ano até, que ela era uma pessoa marcada para morrer ali no contexto do KGB, ok? Que é uma instituição da União Soviética que hoje já não mais existe, mas sim foi transformada em outras agências ali no contexto da Rússia atual. Certo? Então nós temos a chefe da diplomacia da União Europeia no seu primeiro dia de governo indo para Kiev. Outra figura, Antônio Costa, que é ex-primeiro-ministro de Portugal, salvo engano, que também assume hoje a cadeira de presidente do Conselho Europeu e tem como destino em sua viagem logo de início de mandato ir para a Ucrânia e demonstrar o apoio da União Europeia inabalável em relação à Ucrânia. Hoje é dia 1º de dezembro de 2024 e nós temos estes novos líderes da União Europeia deixando bem claro ali o seu apoio a Kiev, à Ucrânia. Se este vídeo te faz compreender melhor as questões da geopolítica, deixa o like e se inscreva também para nos ajudar. Pessoal, então, no dia de hoje temos muitas novidades importantes. No contexto da guerra, a Rússia fez ataques pesados contra a Ucrânia, em especial na região de Dnipro, resultando ali, infelizmente, em vítimas civis, e também a Ucrânia fazendo ataques com drones, em especial a duas regiões na Rússia. É o caso de Briansk e também de Kaluga. O objetivo da Ucrânia é atingir, conforme nós sabemos, em boa medida, infraestrutura, no caso ali, refinarias de petróleo ou eventualmente galpões de munição. No caso de Briansk ainda não está claro o que foi atingido naquela localidade. Temos outros assuntos ainda aqui, é o caso de parlamentares do Brasil na Ucrânia, a Damares Alves, o Sérgio Moro e também o Magno Malta, que são senadores brasileiros, bem como também um deputado federal, que é o Pilinski, tudo bem? Que são deputados ligados à ala mais à direita do Brasil, que nós conhecemos, que em boa medida compõe uma espécie de base do ex-presidente Bolsonaro, tudo bem? Então nós temos o apoio de parlamentares do Brasil à Ucrânia. A respeito da relação de brasileiros na Ucrânia, nós tivemos nesses últimos dias mais um brasileiro que foi abatido em guerra, sofreu uma baixa lutando pela Ucrânia, um brasileiro de 19 anos. Enfim, nós temos aí alguns brasileiros que já sofreram baixas no contexto da guerra da Ucrânia, lutando pelo lado ucraniano, não é? Vocês provavelmente devem ter acompanhado, tudo bem? Então, há mais brasileiros que vão lutar do lado da Ucrânia do que do lado da Rússia, pelo menos é o que nós observamos, tudo bem? Inclusive, havia uma forte ação nas redes sociais por parte do Max Pavanato, não é? Que é um brasileiro que lutou ao lado da Ucrânia e acabou sendo abatido recentemente. Existe um podcast, vocês devem conhecer, chamado aí Fala Glauber. Nesse podcast ele já entrevistou brasileiros que lutaram ao lado da Ucrânia e também um brasileiro que lutou ali ao lado da Rússia. Vale a pena dar uma olhada justamente por causa do relato que estas pessoas trazem do fronte de guerra. Tudo bem? São, de certa maneira, documentos vivos, digamos assim, do que está ocorrendo no fronte de guerra, gostando ou não gostando ali do que eles vão dizer. Mas o fato é tentar compreender o que eles têm a dizer da guerra e tal, porque são são pessoas que vivenciaram a guerra, tudo bem? Então fica aí uma sugestão, quem quer entender como funciona a guerra na prática, digamos, tá? Pessoal, além disso, eu convido você
como sempre faço, a fazer parte da nossa comunidade geopolítica, aproveite a nossa promoção de Black Friday até o dia 6 de dezembro de 2024, a nossa promoção, para que você possa se tornar membro, oportunidade única aqui da nossa comunidade geopolítica, a fim de discutir os assuntos em profundidade. Veja só a qualidade das informações que a gente traz aqui. Logo na sequência, a gente vai falar dessa questão da União Europeia. A União Europeia é, conforme nós sabemos, um bloco econômico. Este bloco econômico tem, certo? Este bloco econômico tem uma série de instituições. Então, vejam só, a União Europeia tem uma de suas instituições que é justamente o Banco Central Europeu, por exemplo. O Banco Central Europeu, que fica em Frankfurt, na Alemanha. O Banco Central Europeu é responsável pela política da União Europeia. Ou seja, é este banco que impõe ali ou determina as políticas econômicas do euro, taxa de juros, uma série de questões em relação à economia. Agora, existem outras instituições. Uma delas é a tal da Comissão Europeia, que é presidida no atual momento por Ursula von der Leyen. Foi reeleita recentemente para um mandato, né, de mais 5 anos. Outras instituições, como é o caso do Conselho da União Europeia, o Conselho da União Europeia o Conselho da União Europeia é hoje presidido por Viktor Orbán. Viktor Orbán é o atual presidente da Comissão do Conselho da União Europeia, perfeito? Então, Viktor Orbán, que é, conforme nós sabemos, o primeiro-ministro da Hungria, não é? E o Viktor Orbán é bastante crítico ao modo como a União Europeia apoia a Ucrânia, inclusive. É uma das poucas vozes discordantes no contexto da União Europeia em relação ao modo que a União Europeia apoia a Ucrânia, enfim. E as novas lideranças que nós começamos mencionando no nosso vídeo é Antônio Costa, que passa a ser, veja só, presidente do Conselho Europeu, a saída de Charles Michel. Charles Michel é um dos mais notáveis apoiadores no contexto da União Europeia em relação à Ucrânia, e também a diplomacia. Houve a saída do Joseph Borrell, que inclusive na última semana ali do seu mandato enquanto diplomata da União Europeia estava presente na Ucrânia, e curiosamente Kaja Kallas, que passa a ser a primeira agora a diplomata, a chefe pela diplomacia da União Europeia em relação à Ucrânia, o primeiro ato dela é ir para a União Europeia, para a Ucrânia, e justamente deixando claro o quanto a União Europeia de maneira geral apoia o Kiev nesse contexto da guerra todo, conforme nós observamos, tudo bem? Então, nós temos novas lideranças na União Europeia, cuja política externa, digamos assim, permanece a mesma, que é de apoio inabalável à Ucrânia. Nós sabemos que uma das questões que levam à guerra entre Rússia e Ucrânia, e um dos pontos de discordância em relação a uma possível paz, é justamente a Ucrânia fazer ou não fazer parte da União Europeia, além da OTAN, e também a questão territorial. São pelo menos 3 pontos importantes que são discutidos tanto em Kiev quanto em Moscou, que a Ucrânia deve ou não deve fazer parte da União Europeia, da OTAN, e também os territórios. Para quem ficará os territórios ali agora sob a ocupação russa, tá certo? Conforme nós observamos. O outro assunto é a ideia da desnazificação do território ucraniano, conforme diz ali o próprio Putin, não é? Então, 4 pontos importantes da guerra, e um deles é a União Europeia. E em peso a gente vê a União Europeia em apoio significativo em relação à Ucrânia. Ursula von der Leyen, inclusive, a última medida política de peso que ela toma em relação à Ucrânia é justamente aqueles 35 bilhões de euros russos congelados que foram destinados para a Ucrânia reconstruir infraestrutura de energia. Tudo bem? Então, infraestrutura de energia, conforme nós visualizamos. Só para sintetizar, a Comissão Europeia, presidida aí por Ursula von der Leyen, é uma das instituições mais importantes da União Europeia, que fazem com que a Comissão Europeia haja politicamente. Representa a União Europeia como se a União Europeia fosse um Estado, como se fosse um Estado, no caso, o G20. O G20 é constituído por 19 países, mais, não é, a União Europeia, certo? Que é representada por
a Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, tudo bem? A presidência da União Europeia, tá certo? E também a União Africana, tá certo? Então a União Europeia tem aí uma representatividade nas questões internacionais como se fosse um país, entre aspas, tudo bem? Só que esta comissão aplica decisões de outras instituições da própria União Europeia. O caso ali do Parlamento Europeu, a representação de deputados dos países que compõem a União Europeia e também o Conselho da União Europeia. A cada 6 meses você tem a rotatividade de que um dos representantes, ou o presidente, ou o primeiro-ministro de algum dos países da União Europeia vão presidir aí o Conselho Europeu. E no atual momento, o presidente do Conselho Europeu, Conselho da União Europeia, tá certo? O presidente do Conselho da União Europeia, no atual momento, é Viktor Orbán, que tem críticas ao modo como a União Europeia apoia a Ucrânia, enfim. Tudo bem? Então, a gente pode afirmar, no atual momento, que a União Europeia tem claramente uma perspectiva de que dará apoio incondicional à Ucrânia. Tudo bem? Após os Estados Unidos, quem apoia a Ucrânia, em termos de volume, é a União Europeia, se nós pegarmos esta instituição. Isoladamente, após os Estados Unidos, é a Alemanha o grande fiador, digamos assim, da Ucrânia nesse contexto da guerra, enfim. Outro tema importante envolve, conforme nós mencionamos, os parlamentares brasileiros. Nós temos 4 parlamentares do Brasil que foram para Kiev. É o caso aí, conforme nós sabemos, Magno Malta, que é senador pelo estado do Espírito Santo. A Damares Alves, eu não tenho certeza se é pelo Pará, né? Enfim, e o Sérgio Moro pelo Paraná e o deputado federal aí paulista, que é o Paulo Bilinski, tudo bem? Que estão ali na Ucrânia demonstrando solidariedade a Kiev, ao Zelensky, se encontraram com o Zelensky, falaram algumas palavras. No caso da Damares falou algo que repercutiu bastante, que ela apoia a Kiev contra o comunismo da Rússia, enfim. E no caso o Magno Malta disse que o Brasil hoje não é representado politicamente pelo povo, porque existe um regime de exceção, cita ali a questão da Suprema Corte do Brasil, algo do gênero, enfim, né? Mas de qualquer maneira nós temos aqui parlamentares brasileiros apoiando de maneira evidente a Ucrânia. Nós não temos uma política que representa o executivo. No caso, o executivo brasileiro, no caso a presidência brasileira, não apoiaria, pelo que nós podemos observar, esta postura desses deputados, né? Não são deputados apenas, mas sim senadores e deputados no caso, certo? Então o Brasil tem uma divisão na sua política externa em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora, o Brasil, que é longe, territorialmente falando, tem uma história que tem uma certa relação com a migração ucraniana e também russa ali para o Brasil. Aliás, em Prudentópolis, no interior do Paraná, nós temos uma comunidade onde 70% pelo menos da população é de origem ucraniana, e aí você tem uma cidade bilíngue, a população aprende esse idioma na escola e coisa do gênero, não é? A estimativa de que a imigração ucraniana no Brasil é de 600 mil pessoas, né? Algo assim. E, ao mesmo tempo, a imigração russa no Brasil é em torno de 3 milhões de habitantes. O Brasil, historicamente, não tem problemas com a Ucrânia e nem com a Rússia necessariamente. Tá? Mas, no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente vê que os brasileiros, de certa maneira, tomam posições, ou pelo lado da Ucrânia ou pelo lado da Rússia. Não é? Conforme. Não é um monte de gente aqui, dependendo do vídeo, né? Me xinga de Roussetti, né? Ou vem aqui falar que eu estou no universo do mundo atlântico, defendendo a OTAN, enfim, né? É desse nível que está a coisa, né? Enfim, então temos aí os parlamentares brasileiros indo dar apoio a Kiev. E no caso aí, os parlamentares do Brasil declararam apoio justamente ao plano de paz, não é? Ao plano de vitória, do caso ali do Zelensky, tudo bem? Tem os 10 pontos ali do Zelensky, é o plano de paz do Zelensky, enfim, nós já falamos dele aqui em outros momentos, tá? Agora, o Zelensky, conforme nós falávamos, quer conversar direto com o Trump, ou seja, o Zelensky quer ter um canal direto de diálogo com o Donald Trump justamente por causa da dificuldade que há no meio do caminho. Muitos interlocutores, nem todo o gabinete do Donald Trump apoia a Ucrânia, conforme nós sabemos, não é? E, no caso, não está claro como será
a ação do secretário de Estado americano, não é do Trump, o Marco Rubio. O Marco Rubio, senador dos Estados Unidos pela Flórida, já votou contra pacotes de apoio à Ucrânia. Tudo bem? Ao mesmo tempo, tem críticas bastante firmes em relação à Rússia, a Moscou, enfim. Então não é bem claro, não está claro como que a política externa americana vai lidar com a Ucrânia, por mais que a cada dia que passa a gente vai tendo maior clareza. A ideia da paz pela força, de que o governo Trump vai tentar levar à mesa de negociações Kiev e Moscou, pelo menos é isto que se vende por parte da política externa do Donald Trump, ok? Vamos acompanhar como será esse processo de paz. Nós vimos aqui, muito se repercutiu por aí, o Zelensky fala em ceder territórios. A gente fez um vídeo aqui analisando justamente que não se trata disso, não é? Não se trata do Zelensky ceder territórios, tudo bem? Mas se refere a outra coisa. O congelamento da guerra, a Ucrânia na OTAN e diplomaticamente a Ucrânia reaver os territórios. É disso que se trata, nós explicamos aqui justamente, tá? Pessoal, então na sequência aí vamos observar o fronte de guerra, que é o seguinte: nós temos a Rússia avançando no Donbass, em especial aqui no Donetsk, tudo bem? Temos um detalhe ali em Kurakhove, né, que é o grande espaço onde a Rússia estava avançando recentemente, ok? Nesta região. Perfeito? Inclusive houve até uma implosão aqui de uma usina hidrelétrica e o vazamento d'água e alagamento de certas regiões aqui, na várzea do rio, tá? Rio abaixo. E isso teria sido feito justamente para dificultar o avanço russo que estava ocorrendo nesta região, que é importante estratégica. Enfim, a gente viu a Rússia conquistar Vuhledar e na sequência avançar em Selidov e estava avançando aqui em Kurakhove, certo? Agora, além disso, armas ocidentais, pelas informações que chegam, estão sendo utilizadas aqui nesta região de Kurakhove. Tudo bem? Então nós teríamos aí armas ocidentais sendo usadas em Kurakhove, justamente para não permitir com que haja o avanço russo nesta região, e é um dos frontes de guerra, um dos mais notáveis e importantes, que é em especial a região do Donbass, que é, quando olhamos neste mapa aqui, é este estado aqui, este Oblast, ok? Este Oblast que nós vemos aí a Rússia buscando avançar de maneira significativa. Tudo bem? Agora, para concluirmos o nosso vídeo, vamos aqui falar sobre um giro, né? Duas regiões de influência russa. É o caso da Síria e também da Geórgia. Eu pretendo fazer com vocês aqui um vídeo tratando especialmente da Síria, a Guerra Civil Síria, como ela se desdobrou e quais são as forças internas e políticas dentro da Síria que voltam novamente a um confronto. E o detalhe é que existe uma base russa naquela região que é Tartus, não é? Na porção noroeste do território sírio. E os rebeldes sírios contra o governo da Assad, contra a influência russa naquela região, em boa medida, está marchando naquela região nordeste do território sírio. De modo que a cidade mais ao norte, ali na região noroeste da Síria, é uma cidade chamada de Alepo. Mas ao sul da cidade nós temos Homs, não é? Que é uma cidade também importante. Então os rebeldes já conquistaram a região de Alepo e estariam marchando em direção à região de Homs, no território da Síria. E mais ao sul ainda fica Damasco e tal, né? Agora, no meio do caminho ali nós temos a base militar russa de Tartus, e a Rússia tem uma presença militar importante, tanto é que a Rússia já até bombardeou os rebeldes na Síria ali, avançando contra o governo do Assad. Porque no contexto da guerra civil entre o Assad e os diversos grupos internos na Síria, a Rússia acabou apoiando o governo Assad. Tanto é que, de todo o contexto da chamada Primavera Árabe, o governo da Síria é um dos poucos que não caiu, porque a Rússia, de Vladimir Putin, comprou a briga do Assad em decorrência da aliança e da importância geopolítica que a Rússia deposita no território sírio, não é? E eventualmente manteve no poder o Bashar al-Assad. Esse é um dos pontos importantes. Muito se discute que a guerra entre Rússia e Ucrânia tem uma forte relação com a Síria, porque
Na guerra interna da Síria, e a presença militar russa naquela região deu uma enorme experiência para os russos em campo de batalha e, mais ainda, recolocou a Rússia no contexto das questões internacionais. Porque após o fim da União Soviética houve uma forte retração de Moscou, digamos assim, na sua atuação militar no mundo. Exceto quando nós vamos ter as guerras internas da região da Chechênia e depois, só no contexto ali de 2008, a guerra na Geórgia, né? E a partir de 2011 nós temos uma forte presença russa no território da Síria, e aí depois de 2014 a região da Crimeia, em 2015 a região do Donbás e em 2022 a região do leste da Ucrânia, conforme nós estamos observando, né? Então nós temos a Rússia com tentáculos, digamos assim, no mundo, e um dos divisores d'água para a participação russa nesse tipo de teatro geopolítico é justamente a convulsão interna da Síria, né? E claro, existe a presença significativa e crescente da Rússia no território da África Ocidental, Níger, Mali, Burkina Faso, a presença russa ali, em especial através da participação do chamado Grupo Wagner, né? Então vamos acompanhar as tensões na Síria, pretendo fazer um vídeo aqui tratando de maneira específica deste tema com vocês. E o caso da Geórgia. A Geórgia é um país onde houve eleições parlamentares recentemente, não é? E uma bancada pró-Rússia foi eleita, e a perspectiva do sonho georgiano, nós falamos aqui, é não aproximar a Geórgia da União Europeia. E aí nós temos, inclusive, a própria Ursula von der Leyen, hoje, dia 1º de dezembro de 2024, declarando que as portas da União Europeia estão abertas para a Geórgia. Então a gente tem uma União Europeia que olha no contexto do leste da Europa e observa que é de interesse da União Europeia a Ucrânia e a Geórgia e trabalhar para minimizar a influência russa nessas regiões, ok? Então está bem clara aí a geopolítica da União Europeia. Nós temos protestos bastante violentos no território da Geórgia, que de certa maneira estão alegando e criticam de que a Rússia teria feito intervenções no processo eleitoral, no processo eleitoral da Geórgia, enfim. Tudo bem? Vamos continuar acompanhando os desdobramentos de todos esses temas que aqui nós abordamos. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu reitero, convido você, aproveite a nossa promoção, venha fazer parte da nossa comunidade geopolítica, venha estudar com a gente, o link está na descrição do nosso vídeo. Venha fazer parte, certamente você vai aprender geopolítica em profundidade, conforme aí o tripé da geopolítica que eu abordo com vocês aqui. A compreensão através da geografia, da história e também da política. Uma visão aprofundada desses temas te dará uma compreensão muito ampla sobre tudo que ocorre no âmbito internacional, na questão geopolítica, nas disputas pelo poder em diversas regiões, enfim, e na ação dos países, tá? Então, com certeza você vai ficar mais inteligente a respeito de tudo que ocorre no cenário internacional. O link está na descrição do nosso vídeo. Dê uma olhada. No mais é isso. Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.